O texto do qual eu partirei para nossa ministração, exposição, encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o versículo 58, muito conhecido de todos nós, esse texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Desse texto, nós vamos destacar a expressão sempre abundantes. Sempre abundantes. O tema a abundância é um tema bem presente nas duas epístolas de Paulo à igreja em Corinto. Na primeira e na segunda epístola. Eu não costumo dar temas a mensagens ou exposições, mas sempre que compreendo a necessidade, assim o faço. Não costumo dar por outras razões, porque geralmente nos trabalhos que estamos cooperando já há um tema, geralmente descrito, especificado, e quando não há uma especificidade temática, aí nós, por vezes, nem sempre, mas por vezes, damos um tema para nortear a exposição bíblica. Então, com base nessa expressão de 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes, eu pretendo, nessa noite, trabalhar sobre o seguinte tema: obreiros abundantes, obreiros contemplando irmãos e irmãs que cooperam na obra do Senhor. A obra do Senhor, citada aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. Obreiros, obreiras, sempre abundantes na obra do Senhor. Obreiros abundantes, igreja abundante. Obreiros abundantes, igreja abundante. A expressão, o termo abundante ou abundância, ele poderia ser traduzido por outros termos a partir do grego do Novo Testamento. Não foi, mas o termo abundância se alinha com o sentido, com o conceito, com a ideia por trás da palavra na língua, no texto original. E abundância, assim como também a correlação na língua portuguesa, significa excedente, o que excede o necessário. Aquilo que é abundante, ou que abunda, é o que excede o necessário. Ou seja, com o necessário dava para ser feito, mas de forma abundante. Você cumpre aquilo que poderia ser atendido, mas cumpre numa medida maior, numa medida excedente. Então, abundância tem a ver com o exceder o necessário. Abundância tem a ver com transbordar. E, entre outras coisas, abundância tem a ver com sobejar de forma extraordinária. A expressão da qual eu vou me apropriar
até por uma questão de contextualização, é essa expressão extraordinária ou extraordinário. Então, voltando para o tema que eu iniciei citando ou mencionando obreiro abundante, igreja abundante, nós poderíamos também, sem dificuldade alguma, usar a expressão obreiros extraordinários. Igreja, obreiros extraordinários, igreja. Então, uma coisa extraordinária é uma coisa que excede o ordinário. E o ordinário é o comum. O comum atende à necessidade, mas o extraordinário atende de uma forma que sobeja, que transborda, que excede. E o que nós compreendemos pela exortação do apóstolo Paulo é que o desejo de Deus é que a igreja dele viva na dimensão e no nível do extraordinário, no nível da abundância, porque esta é a exortação que nós encontramos, sempre abundantes, sempre extraordinários. Eu falei que o tema abundância está bem presente na primeira e na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. E só para confirmar isso, por exemplo, no capítulo 14 dessa primeira carta, no versículo de número 12, nós encontramos a seguinte expressão, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A palavra sobejar traduzida aqui é a mesma palavra que foi traduzida sempre abundantes. A palavra abundância lá é a mesma palavra no grego para sobejar aqui, é o mesmo verbo em tempos diferentes. Então, 1 Coríntios 14 e 12 poderia ser traduzido da seguinte forma: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. E ainda usando daqueles termos possíveis, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais transbordar extraordinariamente neles para a edificação da igreja. Isso aí, essa necessidade esboçada aqui por Paulo tem um desdobramento que não vamos nos deter nele, porque assim como na igreja de Corinto, dentro da nossa própria realidade, em relação aos dons espirituais, nós temos aqueles crentes que vivem na dimensão dos dons espirituais de forma ordinária, comum. Nós temos aqueles que vivem abaixo do nível do ordinário. A palavra é forte, mas é a expressão que se adequa a essa realidade. Quem vive abaixo do nível do ordinário em qualquer área da vida, vive na mediocridade. O que vem abaixo do ordinário é o medíocre. O ordinário atende o básico, mas o medíocre
Mas para os dons espirituais, ou acerca dos dons, a exortação do apóstolo Paulo é essa: procurai sobejar neles, naquele dom que nos foi concedido, ou naqueles dons que nos foram concedidos pela graça de Deus. A exortação do apóstolo Paulo para cada um de nós e para a igreja como um todo é: sobejo, transbordem, abundem. Mas, como eu disse, não é o assunto específico. Não apenas nos dons espirituais, a exortação paulina, inspirada pelo Espírito, nos exorta a viver na dimensão dos dons no nível extraordinário, mas em outras áreas da vida cristã também, da vida da igreja. Na segunda carta aos Coríntios, já vimos sempre abundantes na obra, sobejando nos dons, o abundante nos dons. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 7. Nós lemos: portanto, mais um portanto, consequentemente, é a conclusão lógica de um raciocínio que ele vem esboçando. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé. Então nós temos uma carta dirigida para uma igreja que, segundo o apóstolo Paulo, em tudo eram abundantes na fé. Eles viviam a fé, eles não viviam a fé no nível ordinário, nem medíocre. A igreja de Corinto vivia a fé no nível extraordinário da vivência da fé. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e não apenas na fé, e na palavra, eles viviam numa dimensão extraordinária na relação com a fé e com a palavra, e na ciência e no conhecimento. Eles não tinham uma relação medíocre nem ordinária no conhecimento das coisas de Deus. Eles desfrutavam disso de maneira transbordante, abundante, extraordinária. Assim, ou portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência, presteza e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Então Paulo fez uma relação de áreas na vida da igreja, onde esta igreja, a igreja em Corinto, abundava, desenvolvia e vivia de modo extraordinário. E aí ele diz: assim como de forma extraordinária vocês vivem esses segmentos da fé, do mesmo jeito também abundeis, transbordem extraordinariamente nessa graça. De que graça, ou a que graça Paulo se reporta? A graça da contribuição, do socorro aos necessitados, que está no contexto do início do capítulo 8, da mobilização direcionada e focada para ajudar pessoas, a princípio e em primeiro lugar, irmãos em Cristo, mas pessoas abertas e generosas para, assim como em outras áreas da vida também, extraordinariamente contribuir nas necessidades, no suprimento das necessidades dos irmãos e da própria igreja local. Também abundeis nessa graça. Mas por que graça? É graça não apenas porque é a contribuição e o socorro aos necessitados, um favor que fazemos para os outros. É graça
Porque antes de ser favor que fazemos para os outros, é favor que fazemos porque em graça primeiramente fomos providos por Deus para fazer. É graça porque o que administramos, a gestão que fazemos dos nossos recursos financeiros e dos nossos bens, na verdade são recursos de Deus que Ele coloca em nossas mãos para administrarmos com sabedoria. É graça porque antes de ser provido por nosso esforço, trabalho, é provido por Ele, por sua providência na vida de todos nós. E aí, ainda nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no próximo capítulo, capítulo 9, que ainda está dentro do contexto da ajuda, do socorro, da contribuição com bens, com recursos financeiros, recursos materiais, a partir do versículo 6, e essa talvez seja a porção entre as duas epístolas que mais o tema abundância, ou termo, melhor dizendo, que mais o termo abundância aparece numa única porção ou contexto textual, ainda associado à questão da contribuição. E digo isto, verso 6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. A semeadura aqui tem a ver com a disposição voluntária e regozijante de poder ajudar com os recursos que graciosamente Deus tem nos provido. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, o que semeia extraordinariamente, o que não apenas semeia para atender a necessidade, mas o que semeia para sobrar, para ficar como reserva. Pois também o que semeia em abundância também ceifará. Proporcionalidade. E é uma coisa aqui, antes de fechar o raciocínio, Paulo, e ele insiste, e percebam, eu citei algumas passagens bíblicas que falam, que apontam para falas, exortações do apóstolo Paulo, em relação à abundância em algumas áreas da vida da fé, e praticamente por essas áreas ele exorta e passa. Aqui ele exorta e fica, porque com certeza é uma das áreas da vida cristã que talvez necessite mais de tomada de consciência, no sentido de vivenciá-la de forma extraordinária. No senso comum, de uma forma muito comum, quantas vezes nós já não ouvimos que parece que a última coisa que se converte na vida da gente é o bolso da gente? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Às vezes, como Paulo disse e exortou no capítulo 8, verso 7, olha, vocês são abundantes na fé, vocês têm abundância de palavra, vocês são abundantes em termos de conhecimento, e do mesmo jeito que são nessas áreas, sejam abundantes também no dar. Abram a mão de forma extraordinária. E cá para nós, uns não tem tanta dificuldade, mas a vivência da fé, a experiência nos mostra da dificuldade que temos, uns mais, outros menos, mas parece que é uma daquelas áreas da vida cristã de maior dificuldade, porque se não assim o fosse, Paulo não insistiria e se deteria, saindo na nossa divisão de um capítulo e entrando no outro, insistindo no assunto. Essa área é tão difícil que por vezes pastores e líderes se sentem constrangidos em abordar o tema, para não passar a ideia de que só pensam em dinheiro, só pensam em pedir, não, é um tema bíblico, e quando a Bíblia insiste num tema, é porque há uma dificuldade
não de compreender, mas de viver aquela realidade. Mas está aqui. Paulo aproveita a ocasião e esboça princípios que só desfrutam e vivem, experimentam aqueles que compreendem e colocam em prática. Cada um contribua. E digo isto, repetindo o verso 6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Proporcionalidade. A abundância de Deus na minha vida nessa área não é igual à sua. A minha pode ser maior que a sua, ou a sua maior que a minha, ou muito próximo. A abundância aqui é abundância em relação à realidade de cada um. Não se está falando aqui em se nivelar no contexto do ter coisas, todos, em razão da contribuição voluntária e espontânea. Não. É abundante proporcionalmente à medida que cada um dá e à medida da realidade da vida de cada um. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Não somente esta, a de contribuir, mas todas as outras possibilidades que Ele nos dá, ou nos permite, ou nos concede fazer, porque primeiro nos supre abundantemente. É uma realidade aqui também que precisamos nos lembrar ou compreendê-la. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Por que Deus é poderoso para tornar abundante em nós? Se Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, é porque em alguma dessas graças nós não estamos sendo abundantes como deveríamos ser. Mas Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, porque Deus nunca nos dá na medida do ordinário ou do medíocre. Deus sempre nos dá em abundância. Sempre Deus nos dá na medida em que tomamos consciência da necessidade também de sermos abundantes. Sempre Deus nos dá em abundância. O que Paulo pede para fazermos em abundância está fundamentado no fato de que o Deus primeiro nos supre abundantemente, extraordinariamente. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. A graça de contribuir, a graça de pregar, a graça de ensinar, a graça de cantar, a graça de tocar, a graça de socorrer. Toda a graça, toda manifestação da graça, Deus é poderoso para tornar abundante em nós. A questão é se desejamos, se queremos, para não apenas desfrutarmos desse nível de transbordar extraordinário, mas que esse nível do transbordar extraordinário resulte no propósito último em termos da igreja, que é a sua edificação e socorro em todas as coisas, e no propósito último, acima de todas as coisas, que é a glória do próprio Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, olha o sempre novamente, sede firmes e constantes, sempre abundantes, olha o sempre aparecendo aqui, novamente, a fim de que, tendo sempre, em tudo,
Olha as totalidades, os termos aqui que falam de totalidade, mais uma vez, como falamos à tarde. Sempre tendo em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, inclusive nessa. O padrão de Deus para a vida da igreja é o padrão extraordinário, é o padrão da abundância, é o padrão do transbordar, é o padrão do exceder. Tudo que Deus nos concede precisa estar em nossa vida de forma excedente, transbordante, extraordinária, para a glória dele, para a edificação da igreja. Então esses são alguns textos, algumas passagens bíblicas que o tema abundância, o tema transbordar extraordinariamente, o tema sobejar aparece principalmente na primeira e na segunda carta escritas por Paulo. Mas eu arrisquei e dar um tema para nossa abordagem: igreja, obreiros abundantes, igreja abundante, ou obreiros extraordinários, igreja extraordinária. Por que o apóstolo Paulo insiste tanto, repete por várias vezes em questões diferentes nessa epístola a questão da abundância? Porque ele exorta, ele insiste nisso, porque ele podia, tinha exemplo e autoridade para fazer isso, porque somente obreiros extraordinários pode exortar a igreja a viver no nível extraordinário. Somente e apenas obreiros que são abundantes naquilo que fazem podem exortar a igreja a fazer de forma abundante o que eles mesmos fazem e são exemplo. Então Paulo tem autoridade para dizer: sejam abundantes nessas áreas, sejam abundantes em tudo, porque ele exortava, trabalhava para trazer a igreja para o nível de serviço que ele mesmo já tinha alcançado. Eu vou dar um exemplo. Lembra que eu citei 1 Coríntios 14, 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, procurai transbordar neles de forma extraordinária, procurai sobejar, abundar. Aí nós avançamos alguns versículos no mesmo capítulo 14 de Coríntios e nós lemos no versículo 18, Paulo escrevendo o seguinte: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Entende por que ele escreve dizendo sobejai os dons? Porque ele sempre vive a realidade para a qual tenta levar ou conduzir a igreja. Ele chega num nível e deseja pela vontade de Deus que a igreja o acompanhe no nível do extraordinário. Claro que os dons espirituais não se resumem a falar em línguas. Ele fez muitas outras coisas, ele fez tudo de forma extraordinária. E o muito falar em línguas aqui não era um falar desordenado. Inclusive é sobre ordem nesse aspecto que ele vai tratar
nesse contexto do capítulo 14. Obreiros abundantes, obreiros e líderes abundantes, igreja abundante. Obreiros e líderes extraordinários, igreja extraordinária. A partir do exemplo da vida do próprio apóstolo Paulo, nós vamos agora especificar algumas áreas desse tudo que Paulo exortava, mas algumas áreas específicas que dava exatamente esse respaldo ao apóstolo Paulo de poder exortar a igreja e de cumprir a missão que o Senhor lhe confiou de forma extraordinária. Então nós vamos ver, reaprender, aprender, rever obreiros extraordinários, a partir do exemplo do apóstolo Paulo. Líderes extraordinários. Em primeiro lugar, obreiros extraordinários, líderes extraordinários são resultado, em primeiro lugar, de uma vocação ou de uma chamada divina extraordinária, o que excede o ordinário, o que está acima do nível do comum. Todos nós que fomos chamados por Deus para fazer a obra dele, precisamos ter a consciência desse nível abundante ou extraordinário da nossa vocação, da nossa chamada. Vocação extraordinária. Pelo menos 2 textos bíblicos que apontam, que sinalizam, que nos ensinam o quanto é extraordinária a maneira, a forma com que Deus nos chama ou nos escolhe para a sua obra. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Obreiros extraordinários, igreja extraordinária. E obreiros extraordinários são frutos de uma chamada de Deus, de uma vocação extraordinária. Em Gálatas 1:15 nós lemos: mas quando aprouve a Deus, quando Ele quis, quando Ele decidiu, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, e continua. Vocação extraordinária. O Senhor me separou e me chamou para servir a Ele, a sua igreja, desde o ventre da minha mãe, sem consultá-la ou sem consultá-los. Ele não pediu permissão, ele não perguntou se nossos pais concordavam com a vocação, com a chamada dele para a vida da gente. Ele nem esperou que a gente crescesse e tomasse consciência disso. Sim, a gente cresce, toma consciência e decide obedecê-lo ou não, mas a vocação independe dos nossos quereres, dos nossos fazeres, porque a vocação se dá antes mesmo de nascermos, por sua graça, soberania. Ele escolhe e decide o rumo da vocação e do seu chamado na vida de cada um de nós, de maneira que um ministério extraordinário começa com uma vocação extraordinária, onde em sua soberania e graça o Senhor diz: este e esta eu escolho para servir-me assim, assim, ali e ali, de forma extraordinária. Um segundo texto que aponta para o nível extraordinário dessa vocação, porque se o chamar, o separar a partir do ventre produz em nós esse senso de gratidão, de espanto do nível extraordinário dessa chamada, dessa vocação. Eu me alegro mais ainda
Não apenas, mas mais ainda, quando eu leio na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ainda falando sobre vocação. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu tenho uma escola bíblica. Eu estou, pela graça de Deus, dando uma aula na escola bíblica. E eu vou passar para vocês um dever de casa. Escola, faculdade, espaço de ensino é lugar onde se passa atividades. Dever de casa era coisa é antigo esse negócio de dever de casa, né? Só os mais antigos entenderam. Os mais novos entenderam, mas não, atividade extra escolar ou para além da escola. Eu não sei nem como se chama mais hoje. Mas bom, então uma atividade para fazer um exercício de pesquisa. Uma atividade de pesquisa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vocação extraordinária, que nos salvou com uma santa vocação. É uma vocação extraordinária, não é comum, não é essa vocação profissional, essa vocação para médico, para jurista, para professor, para historiador, essa vocação para qualquer área da vida profissional, etc. Não, é uma vocação santa, é uma vocação para ministério, é uma vocação para realizar a obra de Deus, que nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não fizemos nada, mas segundo o seu próprio propósito, soberania, mais uma vez, e graça, favor, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O dever de casa é simples. Pelo menos são duas pesquisas. A primeira vai ser mais fácil, a gente podia resolver até aqui. Conceitue eternidade. Conceito de eternidade. Aí alguns poderiam arriscar: pastor, eternidade é um tempo, se a gente pode chamar de tempo, que não tem começo e que não tem. Tá. Aí Paulo diz que essa vocação ele nos deu em Cristo antes dos tempos eternos. Dever de casa é isso: descubra o que veio antes da eternidade, visto que ela não tem começo. Escute, repita comigo: extraordinário. Eu não sei, provavelmente não descobrirei, e provavelmente também você não, em que ponto da eternidade ou dos tempos eternos ou do que vem antes da eternidade Ele me escolheu. Mas eu sei que Ele me escolheu. E você sabe que Ele te escolheu. E escolheu de uma forma extraordinária. Já dava, pastor Júnior, para parar aqui e entrar na adoração. No princípio era a palavra, com Deus Altíssimo. O pessoal do grupo do louvor está sentado, mas pode ajudar, não pode? Pode ou não pode? Então fique em pé um pouquinho. O pastor Júnior me deu uma liberdade que ele é muito perigosa.
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sei que a mandagada é da Chuca Marras. Poderoso esse nome antes dos tempos eternos.
O cordeiro que não apenas foi morto antes da fundação do mundo, mas também que ressuscitou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Pai contemplou, sendo Ele quem é, toda a obra consumada. E como a obra na eternidade já estava consumada, a nossa vocação é antes dos tempos eternos. Porque só somos vocacionados porque há igreja, e só há igreja porque há morte, ressurreição e exaltação. A nossa vocação está fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus. Então tudo acontece antes dos tempos eternos, ou conforme outra versão, antes dos tempos dos séculos. Enfim. Só dá vontade de continuar adorando, porque isso é muito extraordinário. Porque tudo em Deus é extraordinário. Nós temos um Pai extraordinário. Deveríamos sermos filhos extraordinários, porque condição o Pai nos dá para isso. Nessa noite, em nome de Jesus, decida viver ministerialmente e viver a fé em todos os seus níveis de modo extraordinário para a glória de Deus Pai. Jesus. Obreiros e líderes extraordinários não apenas assim podem ser em razão de sua vocação extraordinária, mas também em razão de uma capacitação extraordinária. Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no contexto da conversão do apóstolo Paulo, daquele que veio a ser o apóstolo Paulo, nos versículos 15, 16 e 17 de Atos 9, versos 15, 16 e 17, nós encontramos na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, disse a Ananias, vai, porque este, acerca de Saulo, Paulo, é para mim um vaso escolhido. Aí depois isso é ampliado nas revelações de Jesus a Paulo, escolhido desde o ventre da sua mãe, antes dos tempos eternos. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Não apenas o que realizaremos para o Senhor, mas a extensão da realização, a amplitude da realização, o alcance da realização, já foi determinado por Deus antes dos tempos eternos. Só nos cabe descobrir e caminhar na direção de desfrutar, de vivermos ministerialmente em toda essa dimensão plena do que Deus estabeleceu para a nossa vida, em medidas distribuídas de forma diferente, mas tudo segundo a graça e a soberania dele. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mas ele precisa de uma capacitação extraordinária. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Não apenas para que o Espírito Santo habite em você, mas para que você seja extraordinariamente, para que abundantemente, para de forma que sobeje, haja do Espírito na sua vida.
uma vocação extraordinária só pode ser vivenciada, vivida com uma capacitação extraordinária. Por isso, todos aqueles que percebem uma vocação para a obra de Deus específica precisam orar e buscar o batismo no Espírito Santo, para que de maneira extraordinária realizem aquilo para o qual o Senhor os vocacionou para realizar. É por isso que os apóstolos, depois de uma formação e ensinos extraordinários, não foram enviados sem que antes o Senhor os orientasse a receber essa capacitação extraordinária de poder do Espírito. Eles tinham um conhecimento extraordinário que Jesus os passou e disse que ainda de forma extraordinária receberia do Espírito. Mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Todo irmão, toda irmã, todo homem, toda mulher na igreja que percebem vocações específicas para o ministério devem buscar da parte de Deus o batismo no Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus, para que vivamos extraordinariamente esse ministério extraordinário, fundamentado numa vocação extraordinária para a glória de Deus. Pedindo e orando por isso, estaremos pedindo e orando alinhados com a vontade e com a palavra de Deus. Mas líderes, obreiros extraordinários, fundamentados numa vocação extraordinária, numa capacitação espiritual extraordinária, precisam desempenhar extraordinariamente esse ministério. E a partir ainda da experiência do apóstolo Paulo, nós voltamos para 1 Coríntios capítulo de número 2. Mas antes eu vou pontuar algumas questões aqui, só pontuar para não abusar da liberdade e da confiança que me foi dada em torno de horário. Paulo desempenhou, como já citamos e mencionamos o seu ministério de forma extraordinária. Por isso ele tinha autoridade para exortar a igreja a viver na dimensão do extraordinário em todas as áreas da vida cristã, especificamente, ou mais especificamente, não apenas do serviço. Só citando, Paulo teve desde o seu tempo de judaísmo uma dedicação extraordinária ao estudo das Escrituras. Atos 22:3, Gálatas 1:14. E depois, escrevendo a Timóteo, ele exorta e fala da importância da Escritura, de toda a Escritura divinamente inspirada, de como isso propicia, habilita o obreiro, forma o obreiro para o exercício extraordinário do seu ministério. Paulo dedicou-se extraordinariamente ao estudo das Escrituras, já ainda no judaísmo e mais ainda depois de convertido. Paulo dedicou-se a uma área da vida de um obreiro e de um líder que também não pode descuidar, que está associada ao estudo das Escrituras e que complementa, não complementa, mas dá o suporte, porque acima de tudo as Escrituras. Paulo foi alguém que dedicou-se de forma extraordinária à leitura de livros, de obras extraordinárias. Alguns dos irmãos aqui já tiveram a alegria de poder conhecer Roma, e nós sabemos que Paulo foi preso em Roma, e quem já esteve na Europa, mesmo sem ter estado em Roma, sabe que tanto o verão como o inverno, e mais especificamente aqui o inverno europeu, ele é muito duro, muito severo, e dependendo da região é mais severo ainda. Eu morei por quase 3 anos no norte da Itália, é a região mais fria da Itália, faz fronteira lá em cima com Suíça, França, etc. E no inverno, a média de temperatura, eu passei 3 invernos na Europa, 2 no norte e 1 na região central, na Toscana.
e 2 na Lombardia. E a média da temperatura no inverno no norte era de 12 graus negativos, 12 graus abaixo de zero. Paulo está preso, provavelmente próximo ao inverno, ou com possibilidades de passar por invernos na prisão, e ele escreve a segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, verso 13, dizendo o seguinte: quando vieres, traze a capa, a diaca, o casaco que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele está preso, não pode desfrutar de tanta coisa, mas ele, compreendendo algumas questões vitais para a sua vida e ministério, ele pede a capa e a sua, ou parte, ou a totalidade, não sei, da sua biblioteca, os livros que eu deixei lá. E sabia que ia morrer. Mas Paulo faz aquilo que a gente costuma falar e que escuta. Paulo via nas adversidades oportunidades. Estou preso, não tenho como viajar, visitar, evangelizar, então eu vou continuar na prisão, aprendendo, estudando, lendo e escrevendo. Extraordinário. Mas ele não dependia, ele não vivenciou o ministério dele, da pregação e do ensino com base apenas no estudo das Escrituras, na teologia, podemos assim dizer, com o suporte dos livros. Ele contou com uma outra questão extraordinária para desenvolver ou vivenciar um ministério extraordinário. Ele contou com as revelações extraordinárias que recebia do Espírito, que recebia de Jesus, na medida em que de forma extraordinária dedicava-se ao estudo das Escrituras e fazia suas pesquisas nos livros da época. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que eu citei no início, já estamos convergindo para concluirmos. 1 Coríntios capítulo 2. Ele começa falando do verso 1 ao verso 5 sobre a sua maneira de pregar. Estudos extraordinários, pesquisas extraordinárias e revelações extraordinárias da parte de Deus produzem mensagens, pregações extraordinárias. Pregações extraordinárias não têm a ver com a polidez ou a dificuldade de palavras ou termos difíceis que uso para expor a mensagem do Evangelho, nem com a capacidade de transmissão ou de exposição de sabedoria humana. Ele vai escrever no verso 3 dizendo: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não usei de confiança em retórica ou qualquer outro recurso de comunicação da palavra, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha pregação, para a glória de Deus, foi extraordinária, porque a fonte era extraordinária, de onde eu dependia e de quem eu recebia eram extraordinários. Aí ele amplia essa questão para, no verso 11, no verso 10 e diante, dizer o seguinte, a partir do verso 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, essas coisas extraordinárias são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Mas Deus nulas revelou de forma extraordinária pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vocês querem um outro exercício para casa? Eu vou passar para vocês. É descobrir até onde vai
as profundezas de Deus, o limite dela. Eu estava pesquisando um dia desses sobre as profundezas dos mares. Já se tem estimativa. Se você chegar aqui com uma estimativa das profundezas de Deus, aleluia. As profundezas de Deus é um lugar onde ninguém consegue ir. As profundezas de Deus, já estou com vontade de adorar de novo. As profundezas de Deus é um lugar onde nós não conseguimos chegar. E daí só há um único recurso daquilo que se encontra nas profundezas de Deus chegar até o nosso entendimento. Só há um único meio, só há uma única forma, só há um único agente. Esse agente se chama o Espírito. O Espírito vai lá nas profundezas de Deus. E de lá, aquilo que necessitamos enquanto obreiros para a edificação da igreja, de lá o Espírito traz, ele mergulha onde só ele pode ir, porque Deus é Espírito, o Espírito é o Senhor, e ele vai é uma expressão para entendermos o processo, e de lá ele traz a superfície, comunica para a gente de forma extraordinária. Essas revelações fundamentadas na dedicação das Escrituras, nas leituras extraordinárias, nos estudos extraordinários, e aí fundamentados em estudos extraordinários das Escrituras, em leituras extraordinárias e consultas extraordinárias dos livros, e nessa revelação extraordinária pregaremos e ensinaremos a igreja de modo e de forma extraordinária. A medida de distribuição dessa capacidade extraordinária, dessa possibilidade extraordinária, é diferente, repito. É distribuída de forma diferente, mas é dada a cada um. A cada um. Podemos ministerialmente crescermos para experienciarmos e vivenciarmos dimensões mais extraordinárias naquilo que fazemos para o Senhor, sem precisar se comparar com ninguém. É um extraordinário onde o ponto de referência sou eu mesmo. O quanto eu tenho e desempenho extraordinariamente o meu ministério, ou o quanto eu sirvo a Deus com os dons espirituais que Ele tem nos concedido. Para concluir, o ministério extraordinário exige uma dedicação extraordinária. Uma dedicação extraordinária, um empenho extraordinário, um envolvimento extraordinário, um realizar extraordinário, um fazer extraordinário. Olha, eu não sei o que vai ser. Orem aí, entrem em linha com o teclado e preparem mais um hino de adoração. O pastor Júnior me deu essa liberdade. Vocês estão debaixo da obediência dele, não é da minha. Estou debaixo da dele. Tá, aí vão. Já podem ficar em pé. A igreja ainda não, mas vocês podem. Quando o pastor e pregador pentecostal começa a dizer estou concluindo, vocês já sabem como é que é o processo, né, pastor Emanuel? Depois da terceira vez comecem a acreditar. Repita comigo: dedicação extraordinária. Eu vou apenas ler Atos 20 e 31, apóstolo Paulo. Portanto, vigiai
lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas. Ele não diz à igreja, diz a cada um de vós. Ele está dialogando aqui com a liderança da igreja em Éfeso, os presbíteros, com os anciãos. E ele passa para nós obreiros, e principalmente aqueles em posição de maior autoridade estabelecidos por Deus, da importância de ministerialmente admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está nos dizendo, pastor Emanuel, pastor Júnior, demais pastores, que não basta as reuniões, é preciso buscar meios e formas de, com a liderança, admoestar noite e dia com lágrimas a cada um, porque essa demonstração vai fazer uma diferença, que vai dar o suporte necessário para o ministério apostólico ou para presidir. É essa atenção personalizada, pessoal. Não cessei noite e dia a demonstrar a cada um de vós dedicação. 1 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 11. Ao Senhor Jesus ainda toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque nada disso seria possível sem Ele. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Você entende isso? Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Parece uma expressão arrogante, com zelo, do tipo do zelo de Deus, mas como? Quem pode ser tão zeloso para conosco como Deus? Mas Ele toma como parâmetro o zelo, o cuidado, o amor, a dedicação de Deus por nós. E Ele diz: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, ou com zelo do tipo do padrão divino, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Verso 23 ao 29, dedicação extraordinária. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, extraordinariamente mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, nas trevas. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios,
em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos que estão por aí. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, em noites sem dormir, muitas vezes em fome e sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ele não tinha capa, nem capa. Além das coisas exteriores, me oprime, me aperta a alma. Cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Empatia. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Capítulo 12, verso 14 e 15. Dedicação extraordinária naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dedicação extraordinária, 2 Coríntios 12, 14 e 15. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Eu não estou interessado. Que ministério extraordinário. Eu não estou interessado nas coisas que vocês têm. Eu estou interessado em vocês. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Isso aqui dá um negócio de um estudo, hein, pastor? Obreiros, para quem estamos entesourando? Para os filhos ou para nós? Pais dos filhos a quem Deus extraordinariamente nos outorgou que servíssemos. E por fim, eu, não é de boa vontade. Paulo é meio exagerado? Não, Paulo não é meio exagerado. Paulo é extraordinário. Eu, de muito boa vontade, não é de boa vontade, é de muito boa vontade, sempre transbordando. A boa vontade dava conta. Não é de boa vontade, é de muito boa. É boa vontade que sobeja, é boa vontade que excede, é boa vontade que transborda, é boa vontade extraordinária. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O exercício de um ministério extraordinário não depende da reciprocidade extraordinária. Não depende da aprovação, da aceitação, da gratidão ou do reconhecimento daqueles a quem servimos. Não depende. Amando-vos, mesmo sabendo que amando-vos cada vez mais, sou menos amado. Isso não alterava em nada a disposição de Paulo de servir a igreja extraordinariamente. Cooperadores extraordinários, diáconos extraordinários, presbíteros extraordinários, evangelistas extraordinários, pastores extraordinários,
líderes extraordinários, músicos extraordinários, cantores extraordinários, servos extraordinários, porque obreiros extraordinários, igreja extraordinária. Obreiros extraordinários, igreja extraordinária, por causa de uma obra extraordinária, de um Deus extraordinário, de um Salvador extraordinário, que merece adoração. Nessa noite, ainda por irmãos e irmãs que vieram para essa reunião, para esse dia de escola bíblica e possuem sede e fome de viver de forma extraordinária o ministério, o chamado de Deus na sua vida, e percebem e que entraram aqui nessa noite, que percebem a necessidade de se manter ou de voltar para esse nível de serviço a Deus, ou de experimentar isso, e nesse caminhar no plano de Deus, de viver isso. Eu gostaria de orar por você que deseja pregar de forma extraordinária, ensinar de forma extraordinária, servir de forma extraordinária, cuidar de forma extraordinária, cantar de forma extraordinária. Não se preocupe, a não sua vinda aqui não significa que você não está interessado nessas coisas. Esses só estão dizendo que sentem nessa noite um desejo mais intenso disso. Só isso.
bom sentir a presença do Senhor. Os irmãos, podem tomar os vossos assentos, ainda glorificando o nome daquele que está presente neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesse momento, com muita alegria, queremos ser gratos a Deus, ao pastor Altair Germano, que foi bênção de Deus para as nossas vidas. Quero aqui representar toda a Iadibira a dizer que a porção que recebemos hoje foi extraordinária. E queremos presentear ao Senhor, para que não se esqueça dessa noite, dessa 10ª edição da EBO, Escola Bíblica de Obreiros, entregar ao Senhor essa placa com os seguintes dizeres: a Iadibir, Ministério do Belém, agradece o amado pastor Altair Germano pela valiosa participação como preletor da 10ª Escola Bíblica de Obreiros. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Hebreus 6:10. Quero, por favor, convidar o pastor presidente Emanuel Júnior para entregar ao pastor Altair Germano. Que dia extraordinário, amém? E sem dúvida nenhuma, depois desta escola teremos uma vida cristã e também um ministério extraordinário. Eu estou feliz, todas as noites, todas as reuniões, o Senhor tem falado conosco de maneira especial, usando cada instrumento no seu estilo, na sua forma, mas Deus tem falado conosco. Quem está feliz, diga amém. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor Altair. Não vou despedir dele, mas talvez alguns irmãos, quem sabe, não o verão amanhã. Espero que sim, né? Espero que todos estejam, no caso dos obreiros, amanhã lá no Santana. Ele estará lá conosco também, mas quero agradecê-lo, né? Na sexta-feira, né, de manhã, ele viaja. Os irmãos querem agradecê-lo, digo amém. Amém. Querem que ele volte, diga amém. Amém. Então está sempre convidado, né? Pastor Altair já é quase membro do campo de Birigui, né? Próxima vez que ele vier, a gente recebe ele como membro. É uma alegria recebê-lo. E eu estou feliz, extraordinariamente feliz, porque este assunto, quem participou do redil, no caso dos líderes, foi o assunto abordado no último redil da nossa liderança, que é um momento de capacitação para os nossos obreiros. Claro que não foi de forma tão extraordinária, mas foi o assunto abordado e Deus confirmou hoje aqui aquela palavra do último redil. Vivamos de forma extraordinária. Quem é extraordinário chama atenção, é procurado, é requisitado, e nós devemos viver de forma extraordinária. Um exemplo bem simples: você vai num restaurante e tem lá um garçom, e ele te atende, faz o pedido, depois traz a conta, e amém, vai embora. Fez o que é comum. Mas de repente você vai num restaurante e ele te orienta, né? Fala: esse cardápio aqui, esse prato, dá para vocês e ainda sobra. Porque tem alguns que sabem que o prato dá para 4 pessoas, mas ele empurra para 2 pessoas, achando que está fazendo vantagem. É alguém medíocre, porque você vai comer, vai sobrar, e depois você vai dizer: aquele camarada me enganou. Mas tem outro que é extraordinário. Ele fala: olha, esse prato aqui dá para vocês 2 comerem tranquilamente.
E aparentemente esse não é extraordinário, né? Porque ele não está trazendo lucro momentâneo para o restaurante. Mas depois você volta naquele lugar, porque aquele prato realmente deu para 2 pessoas, você não gastou a mais, não comeu a mais, não sobrou comida, e você volta naquele lugar, porque lá tem um garçom extraordinário. E eu quero aplicar esse exemplo para dizer para mim, para todos nós que estamos aqui, a nossa igreja vai crescer mais e mais, porque quem chegar aqui, além de Jesus, vai encontrar crentes, pregadores, músicos e cantores extraordinários. Aperte a mão do seu vizinho e diga: seja extraordinário, fora da média. Fiquemos em pé. Esqueci, Gireia, desculpa. Faz aqui o seu trabalho e já escala alguém para orar depois. Meus irmãos, rapidinho, nós temos uns brindes para ser sorteado. E na verdade era para estar sorteando todos os cultos, mas não foi possível. Mas de pé mesmo, rápido, nós vamos fazer aqui 4 sorteios de alguns brindes que foi doado para ajudar na obra do Senhor nesta EBO. E já agradecendo ao pastor Alessandro que conseguiu estes brindes para que pudéssemos sortear nessa EBO. O número final que foi sorteado aqui é o 38. Está presente? 63538. Irmão Edson, vem aqui rapidinho. Balança aí, Divaldo. É o vidro, né? Balançar o vidro. Eu mandei ele balançar, né? O segundo sorteio, irmãos, 63243. Está presente? Está ali a irmã, vem aqui rapidinho. Terceiro sorteio, 63546. Pastora Carol, vem aqui, irmã. Quarto sorteio e último, quarto e último, né? 63540. Presbítero Marcelo, uma salva de palmas para eles, irmãos. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado por ter ajudado nesta obra. E amanhã tem mais alguém vendendo estes números. Compre, ajude na obra do Senhor Jesus. Pastor Quelânio, ora a Deus aqui pelo final, com a permissão do pastor que ele pediu. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, pela conferência com o Madbir e nesta noite com esta palavra tão poderosa. Abençoa os teus filhos que estarão retornando para os teus lares. Dê a eles, meu Deus, ó Pai, descanso, paz e bênção. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Muito obrigado, grupo de louvor do Parque das Nações. Vocês são extraordinários. Muito obrigado, orquestra, coral. Irmãos que desejam tirar uma foto aqui com o pastor Altair, venham aqui, ó. Tire uma foto extraordinária. Vem aqui, o irmão Jackson está aqui, que é o nosso fotógrafo extraordinário. Tira a foto lá e coloca hashtag EBO extraordinária. Amanhã, todas as mulheres aqui. A irmã Keila ministrando e o grupo, a banda Renovo, lá de São Paulo, louvando a Deus. Queridos obreiros, queridos dirigentes, conto com o empenho dos irmãos para estarmos amanhã no Santana. Todos os dirigentes, levem os seus obreiros, estejamos lá.
no Santana, tá bom? E vocês fiquem tranquilos, se não quiser ir de terno e gravata, não tem problema. O importante é que estejamos todos lá. Varão de branco aqui, ó.